Jesus nos abençoe. Mais uma quinta-feira, reunidos no Fé, Amor e Caridade. Vamos ler nossa mensagem. Algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Emmanuel. Aqui reunidos, Jesus amigo, lembramos a tua passagem na terra, sozinho, convocando corações para passar a mensagem de amor do Deus único, de nosso Pai. E a tua mensagem vem crescendo, crescendo, mas não podemos esquecer a tua chegada na manjedoura humilde, junto aos animais, indicando-nos o respeito a todos os seres da criação, o respeito à natureza e especialmente à natureza nossa própria. E aqui, nesta noite, no Fé, Amor e Caridade, onde, reunidos com os mentores amigos, corações encarnados, que trazem o calor humano, juntos, encarnados e desencarnados, nós te louvamos a vida e te agradecemos a oportunidade santa da reunião desta noite, pedindo, Senhor, abençoe nosso irmão Valdir, inspirando-o e auxiliando a todos nós que vamos ouvir os seus estudos, para que possamos assimilar e colocar em prática na nossa vida. Que assim possa ser. Graças a Deus. Valdir Herédia é amigo nosso de Fernandópolis, grande estudioso, trabalhador lá no Meimei. E você tem outra casa também, né? Temos o Allan Kardec. O Allan Kardec. Me mostraram outro dia, perto da oficina do Eduardo. Isso. Uhum. Lá perto da faculdade. Ah, sim, tá. Não é? Sim, do seu Ataídes. Você vai lá, não vai? Vou também. Não é Allan Kardec lá? Lá não é, o Allan Kardec está aqui no bairro, aqui do Dr. Luiz Carlos, é um trabalho da Dona Benedita. Ah, tá, o Allan Kardec, tá. Agora eu lembrei. Tá bom. Fica à vontade. Boa noite a todos. É um prazer retornar a esta casa para refletir brevemente sobre o Evangelho de Jesus. É muito interessante que nós estejamos carentes, apesar de tantos anos da mensagem do Cristo, de tantas experiências que já vivenciamos, como ainda é difícil para nós compreender a mensagem que nos coloca a essência da vida espiritual, além das ligações momentâneas
fugazes, passageiras da experiência presente, como tantas outras que já vivenciamos e que, por certo, nos preparamos para continuar, quem sabe, na transição deste planeta abençoado, luminoso, belíssimo, que nos acolhe, onde ainda, por certo, cada um de nós tem oportunidade e as terá de se expressar um pouco mais próximo da mensagem do Cristo. Andamos deveras distanciados das suas práticas mais singelas. Como é difícil para cada um de nós expressar aquilo que deveria ser o comportamento natural da criatura humana, criada à imagem e semelhança de Deus, se trazemos intimamente, no íntimo de nossos seres, a marca e a expressão do Cristo, pela vivência que deveríamos praticar, nos desprendendo um pouco da materialidade, do egoísmo e principalmente da ignorância, porque as revelações cristãs são simples, são difíceis de se executar na prática, mas ainda porque andamos desatentos nos dias atuais daquilo que representa efetivamente a nossa essência como seres luminares. Talvez até não acreditemos profundamente neste propósito e na determinação do Cristo quando diz que somos luzes, e que também acolhemos em nós e acalentamos a oportunidade de expressar-se como seres angelicais. Tamanha ainda é o nosso vacilo diante daquilo que deveríamos já praticar, porque conhecedores do Evangelho nós o somos profundamente. Portanto, neste momento que se avizinha para os habitantes do planeta, esta simbologia do nascimento do Cristo, nós ficamos a imaginar nestes tempos idos, nos milênios que já se passam da sua presença e, portanto, tantas transformações no planeta, mas aquela época, o desconhecimento que se tinha, poucos povos ainda expressavam o monoteísmo como os judeus, mas aguardavam talvez, como nós nos dias atuais, um Deus guerreiro, que promovam libertações, que estabeleça entre as nações aquilo que devemos expressar cada um de nós como ser humano, pelo seu círculo mais íntimo, primeiro na família, depois na sociedade que nos acolhe, no país, no planeta em que vivenciamos. E às vezes é necessário, cada um de nós, em algum momento da sua experiência, é chamado pela espiritualidade quando não conseguimos expressar à luz da razão aquilo que deveria ser o comportamento do chamado homem de bem. Porque se desejamos a felicidade, não há um outro caminho senão a prática do bem, a expressão das virtudes que cabe a cada um de nós desenvolver minimamente. Entretanto, ainda nos entregamos à prática de vícios
que dilaceram os nossos potenciais espirituais. E tamanho é o nosso descuido, que a dor muitas vezes se expressa no organismo físico. Primeiro, porque não temos consciência do poder que está em nós, na condição de espíritos, que uma vez vibrando em um organismo, em uma experiência terrena, deveria ter o cuidado de se manifestar conectado às esferas luminares dos campos celestiais. Nos permitimos andar por caminhos escuros, por ações que provocam em nós desequilíbrios de vibração, onde o nosso organismo sofre profundamente as consequências desta falta de cuidado com aquilo que somos, como potenciais geradores de luz, de vibração, da expressão do Cristo no planeta Terra. Então hoje nós trouxemos para a reflexão da noite, e não por acaso porque passamos por dores físicas, em algum momento passamos por dores morais, passamos por perdas afetivas, emocionais, que nos tocam profundamente. E em todos os momentos nós encontramos Jesus quando Ele diz que não veio para os sãos, que aqueles que estão adoecidos, como nós, adoecidos do espírito, porque o organismo físico é só uma consequência, é um reflexo daquilo que ainda nós somos, e se ele ainda não é capaz desta expressão grandiosa do Criador, quando na elaboração dos milênios permite ao ser humano habitar uma máquina tão magnífica, bela e complexa como o nosso organismo, então somos afetados, não percebemos, ficamos aborrecidos, adoecidos, desequilibrados, emocionalmente nos desencontramos. As nossas orações, as nossas vibrações, elas são pequeninas, não conseguem avançar além das estruturas que estão à nossa volta. Por que não nos dedicamos à prática da compreensão do que Jesus diz que somos como essência, seres espirituais? Portanto, devemos tomar consciência de nós próprios, nos preocupar mais com a construção íntima de cada um de nós e menos com as coisas da materialidade. Claro que somos seres humanos, vivendo uma experiência terrena como o Cristo se dispôs a vivenciá-la. Ele não precisaria se expressar daquela maneira, sofrendo dores lacinantes, perseguições, mas era necessário que ele pudesse estar caminhando à altura das pessoas, dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que o ouviam, para que o seu legado de educação dos espíritos fosse postergado para a eternidade. Então era necessário que ele viesse como nós e que caminhasse do nosso lado. Então a nós, nos dias atuais, e é tão interessante como nos colocamos muitas vezes amedrontados da vida, das dores, da morte,
das afetações físicas que em algum momento vão nos tocar. Se tudo corre muito bem, o próprio processo natural do planeta e o corpo que recebemos, porque necessitamos dele para a expressão terrena, tem a sua finitude. Então, a consciência de que estamos por aqui por algum momento deveria despertar em nós possibilidades de práticas mais profundas, conceitos, virtudes. Quando olhamos o pensamento filosófico de todas as doutrinas, se vamos muito antes do Cristo, ao hinduísmo, ao budismo, ao taoísmo, encontramos os pensamentos similares necessários a todos os seres humanos, para que pudessem viver um pouco melhor a experiência. E encontramos também aí nestas doutrinas, tanto quanto na filosofia socrática, a pregação, a prática e o ensino da pluralidade da existência, da possibilidade de muitas vidas, do ser se sobrepor à matéria. A própria ciência nos dias atuais já considera que nós não somos tão somente uma máquina orgânica de processar alimentos. Deveríamos ter consciência que as coisas que ocorrem acontecem em função do nosso pensamento. O próprio filósofo Descartes diz: penso, logo existo. Somos seres pensantes, espíritos que habitam o corpo, e que, portanto, não devem temer tanto as experiências que nós próprios, na condição, como diria, determinadas correntes de pensamento oriental, o karma de cada um, são processos de ação e reação daquilo que cada um produz. E o Cristo diz que cada um faz a sua semeadura e que, portanto, colhe segundo aquilo que plantou. E que nós conheceríamos a árvore pelo fruto que ela produz. Então, somos estas árvores, deveremos observar em nós, não no próximo, que frutos estamos gestando, o que podemos produzir de positivo, de nossa energia, de nossa vibração, de nossa oração, do nosso pensamento que constrói, e por conseguinte, das ações que praticamos durante a experiência terrena. Mas nesta obra do Divaldo, através de Amélia Rodrigues, não por acaso o próprio tema do livro diz o essencial. E nós vemos aqui um mestre caminhando luminoso. E o item 4 deste livro trata de uma cura que é muito divulgada nos evangelhos e na doutrina, que é a cura do leproso de Sidom. E na verdade o capítulo tem o título A Verdadeira Cura. E é interessante que cada um de nós busca nos remédios que estão expostos nas prateleiras das farmácias uma cura milagrosa que não acontece. E a própria medicina, já transformando seus conceitos, compreende que não basta tão somente atender o processo de afetação física de um órgão, de um desequilíbrio orgânico qualquer. Assim como eu tive um câncer e retirei o estômago. E olha que interessante, o organismo humano é tão belo que ele é capaz de sobreviver. Muitas vezes você, por um outro tumor qualquer, pode perder parte do fígado e ele se refaz. As estruturas celulares se renovam dioturnamente. Em alguns meses somos sempre um ser novo, nunca mais aquele que as células do papai e da mamãe, na formação do feto, trazemos, porque somos mutantes.
Mas o que falta para nós? Um olhar mais profundo de compreensão. Então, se eu perco um órgão por descuido, por desequilíbrio emocional, por ações que não deveriam ter sido mais executadas, uma vez que já trazemos possibilidades infinitas, principalmente pelo conhecimento da doutrina. Então, cuidado com o que nós pensamos, com a nossa palavra, com a nossa ação e principalmente com a vibração que a gente diz assim, bota uma ideia maluca na cabeça de ódio e expressa um sorriso como o do Coringa. E não dissemos nada, imaginamos que estamos enganando a plateia. Somos adoecidos do espírito. Precisamos expressar em nós o objeto da criação daquilo que nós somos. Somos fadados à perfeição, mas ela não é dada de graça. O livre-arbítrio permite a cada um caminhar em um ritmo, uma possibilidade. E ninguém consegue também passar o seu conhecimento, a sua evolução moral, as suas estruturas de percepção. Nós podemos sensibilizar, podemos aprender com os livros, ouvir as pessoas que já têm mais conhecimento, que estão adiantadas neste longo caminho da evolução, para que nós possamos também despertar. E através desta narrativa de Amélia Rodrigues, este irmão então sai de Sidão e ele diz que foram dias de expectativa e aflição. Imaginamos há 2000 anos atrás, quando a lepra era um processo, como nós tivemos recentemente uma pandemia, que tomava muitos seres e que não tinha tratamento. As pessoas eram excluídas, enxotadas da sociedade. Deveriam caminhar com um sino, badalava-se um badaco, uma matraca, para que se identificasse que estavam passando os leprosos. Não poderiam se aproximar das pessoas por 100 metros. Eu imagino hoje com a dor, corri para o hospital. Que maravilha, quando minha mulher chega comigo no hospital, eu não conseguia me movimentar de dor, depois do tratamento da quimioterapia. Que bom que alguém nos atende, você tem um quarto para ser internado, te colocam aos cuidados dos enfermeiros, dos médicos, medicamentos que aliviam a dor, a ansiedade, os cuidados, exames, para que possa se processar um socorro. Eu fico a imaginar os leprosos da época de Jesus. Não tinha analgésico, não tinha hospital, não tinha lugar para eles estarem. Então, este irmão viajava à noite para que não fosse visto, e durante o dia repousava também, por conta do sol escaldante. Lembrando que as regiões da Palestina, da Judéia, são regiões desérticas, profundamente desoladas, quentes, complicadas. Imagina uma pessoa adoecida. Este irmão ouvira falar na distante Sidom. Ele estava então como a terceira cidade mais grande, maior do Líbano, né, entre Beirute e Tiro, às margens do mar Mediterrâneo. Então ele estava um tanto quanto longe de onde se encontrava Jesus, em Cafarnaum. Mas ele decidira que era a única opção para ele, e acreditava naquelas falácias, notícias que chegavam a todo canto, de um ser que curava aqueles que não andavam, que expulsava demônios, que fazia ver aos cegos,
E ele se enchera de ânimo e esperança, e caminhou pelas paragens, viajando dias, meses. Hoje nós pegamos um carro todo confortável, pegamos um avião à noite, daqui a um pouco vou viajar, no outro dia você está na Europa, você dorme e acorda na Europa. Este irmão, com a sua doença, suas dores lacinantes no organismo, porque a lepra vai consumindo a pele em feridas, imagina a dor. Ele viajou por dias, meses, para que pudesse encontrar Jesus. E ele narra que ele se lembra, ainda quando sua esposa, sua mulher, em um momento de desequilíbrio, o chamou de leproso, gritou para ele. Nessa época surgiam as primeiras manchas avermelhadas, as dores no membro, o cansaço. E aí a sociedade, os vizinhos daquela aldeia, vieram expulsá-lo, apedrejá-lo. Nem seus filhos, seus amigos, ninguém queria mais a sua presença. E ele seguiu esse caminho, caminhou dias longos, meses. Quando chegou a Cafarnaum, colocou-se próximo, escondido, que devia ficar atrás de uma grande árvore, porque não poderia se aproximar das pessoas. E havia uma multidão que estava à espera do Cristo e que o seguia. Então, em uma grande barca às margens do mar da Galileia, ele percebe que, sem saber de onde, chega um ser luminoso, e as pessoas mais se aglomeravam à volta daquele ser. E aqui Amélia Rodrigues narra que as suas vestes, em tonalidade cinza escura, balançavam ao sopro do ar quente, os longos cabelos e a barba até o peito, como os nazarenos a usavam na época, ondulados, esvoaçavam com o vento. Os seus olhos, porém, pareciam duas luzes brilhantes, que se pousava sobre toda a multidão, e todos foram aquietando-se pela sua preciosa presença. E um silêncio grandioso se fazia na natureza naquele momento. Tudo se aquietava, as dores, o desespero daquelas pessoas que eram, na verdade, os excluídos socialmente, os adoecidos, pobres, os abandonados. E Jesus inicia com sua voz, ela diz aqui, doce e firme, a sua pregação, dizendo: eu vos trago boas novas de alegria. E as pessoas se encantavam. Ele as tocava profundamente, como se transformasse aquele momento, aquelas estruturas. E ele continua dizendo então, estendendo o braço sobre toda aquela multidão: o Pai enviou-me a fim de que desperteis do letargo, da indiferença, do sofrimento, e vindes a mim, pois eu vos reunirei em um rebanho, e eu vos aliviarei, e cuidarei de vós. E aí fica a pergunta, para nossa reflexão, 2000 anos depois, o Pai me enviou a fim de que desperteis da letargia, da paralisia, da acomodação, do medo, do desânimo, da ansiedade, da indiferença e do sofrimento. Mas é necessário, como o leproso de Sidom, que fizeram uma longa viagem, empreenderam um caminho que ele imaginava: por certo eu não serei atendido. Este é o rei de Davi, não é aquele que era o rei dos povos pagãos. Eles não o conheciam como os judeus.
Entretanto, ele acalentava a esperança, a sua última esperança de que pudesse ser curado. E Jesus continua pregando, dizendo aquilo que nós devemos refletir profundamente neste Natal. Porque nós não sabemos como amar. Jesus diz então para a multidão: amai, porque esta é a chave para decifrar todos os enigmas. Enigmas são situações que não conseguimos explicar, que desconhecemos. São desafios para a humanidade. Resolver, através do amor, todos os problemas. E ele diz: nunca revideis o mal com o mal, e possa assim praticar a lei do perdão. Ele encerra dizendo: a verdadeira felicidade consiste em amar, esquecendo os ressentimentos e as paixões inferiores. Será que é tão difícil para nós nos colocarmos um desafio, uma autoconsciência de construção da prática, da expressão daquilo que deveria representar de fato a palavra amor? Quando vamos despertar para exercer aquilo que é a cura do nosso espírito, aquele que é o caminho definitivo da felicidade? Deixar o egoísmo, o orgulho, o ódio, o rancor, a falta de paciência, a falta de cuidado com as pessoas. O amor implica em doação, sem cobrar nada, sem exigir. E o enfermo de Sidom estava, como diz Amélia Rodrigues, petrificado pelas palavras de Jesus. E ela narra também que ele próprio não aguentava o odor e o seu corpo tremia febrilmente, porque suas carnes estavam se deteriorando. Tamanha era a afetação da doença naquela época. E neste momento, então, ele percebe do seu lado Jesus. Ele não sabe como Jesus chegou até ele, porque ele estava escondido ouvindo. E Jesus faz uma pergunta a ele, que é uma pergunta tão oportuna para nós, principalmente nestes tempos que a gente fica um pouquinho mais sensível. Parece que o próprio clima do planeta, a notícia do nascimento de Jesus, nos faz rememorar, lembrar esta conexão sutil que cada um traz, para pensar efetivamente nele. E Jesus então faz uma pergunta que, se ele aqui estivesse, aparecesse agora como apareceu ao lado do leproso de Sidom, o que nós responderíamos? Ele pergunta então a este irmão: que quereis que eu vos faça? Se ele estivesse aqui agora e fizesse a pergunta individualmente, o que a gente ia responder para Jesus? Que queres que eu vos faça? O que nós vamos pedir para Jesus? Ele faz esse questionamento dioturnamente, através das pessoas, dos fatos, das ocorrências, dos seus ensinamentos, da sua presença energética no planeta. E o que nós vamos responder? Desejamos bens materiais, cura do corpo físico, dores que estão a nos afetar pelo nosso descuido.
E olha o que o leproso respondeu para Jesus. Imagina se fôssemos nós, com o organismo se deteriorando, com dores lacinantes, excluído de todos, da sua família, do seu centro de prática social, religioso, no abandono das dores, sem medicamento, sem alimento, exposto em um vale à espera da morte. O que ele ia pedir para Jesus? A cura. E ele responde: que eu tenha paz, Senhor. Que eu tenha paz. Porque a paz é aquilo que nós ansiamos e não temos, porque não construímos, porque nos descuidamos. E é o que é necessário para a nossa felicidade, para o nosso espírito, para a nossa educação espiritual, para os anseios de um ser eterno, que deve seguir os passos luminares de espíritos grandiosos que nos precederam e que nos ensinam a cada momento. O que nós vamos pedir para Jesus no Natal? Ele simplesmente responde para Jesus: que eu tenha paz, Senhor. Esquecera-se nesse momento da lepra, das dores lacinantes. Estava tão inebriado pela presença daquele ser luminar, tamanha sua energia, que ele desejava permanecer, e que ele precisava da cura verdadeira do seu espírito, e não do seu corpo físico que se degradava. E narra Amélia Rodrigues, e Jesus diz então: eu quero que você tenha paz. E a cura se processou, ele sentia como se o anjo da vida e da saúde o tocava, todo o seu organismo voltou a vibrar em energia, e ele percebeu que estava profundamente curado. E Jesus diz para ele que retornasse a Sidom, e que exercesse a prática do amor na sua expressão mais sublime. E ele retorna e inicia um trabalho de atendimento aos irmãos que tinham a hanseníase, atendendo minimamente aqueles outros irmãos que passavam pelas dores. E diz Amélia Rodrigues que muitos outros que Jesus curou, a cura durou até a morte física do corpo, porque não é a cura da alma. Nós buscamos uma cura para ter um corpo saudável, eterno, belo. É necessário um bom organismo físico que nos permita esta expressão. Mas compreendemos que nela se reflete aquilo que somos em essência, e que o trabalho de cura ou remédio que precisamos é para as vibrações do perispírito, que ainda é um corpo sutil no planeta Terra, para intermediar a fugacidade da luz de um espírito que nós não compreendemos e que ainda se manifesta rudemente, expressando-se nos organismos terrenos, para a sua experiência, a sua evolução. E Jesus veio nos ensinar tudo isto, de uma forma prática, para aqueles que narrassem, que vivenciaram, que fazem chegar até os nossos dias, possam nos abrir os olhos da alma, para que nós tenhamos valores mais profundos. E se as dores do corpo, as perdas, as aflições emocionais, se os nossos desequilíbrios da mente nos afetam, busquemos a Jesus,
Busquemos a sua luz celestial. Procuramos praticar a conexão da oração com a espiritualidade para receber este socorro e colocar em prática pensamentos, ações e vibrações que estejam mais de acordo com a prática caritativa do amor cristão, para que pudéssemos assim nos libertar de estruturas que por ora nos fazem tão infelizes, amargurados, desanimados, porque não confiamos plenamente quando Jesus diz: eu vos trago boas novas de alegria. Mas é necessário que possamos ser árvores que deem frutos, minimamente, pequeninos, representando em cada um de nós o caminho de Jesus, para o socorro daqueles que, porventura, ainda estejam mais distantes do que nós. Aqueles que acreditamos que fazem práticas tenebrosas e que não devem ser odiados, devem ser educados e perdoados, como nós próprios, pelas nossas imperfeições ainda. Necessitamos do amparo amigo desse mestre maior, através da consciência dos seus ensinamentos e da prática que cada um possa fazer no seu dia a dia, com aquilo que está mais próximo. Transforme-se, que o seu coração seja um coração de vibração de amor, não de ideias, de vingança, de agressividade, de maledicência, de desequilíbrio, que acabam por formar na sociedade, nas nações, guerras destrutivas, terríveis para a nossa evolução humana. Que os dias atuais recebam, particularmente neste momento, que vamos comemorar a presença de Jesus, o seu nascimento, e aquela estrela de Belém, como diz os textos bíblicos, dos reis magos que vêm de distâncias longínquas, guiado por uma luz. Essa luz é Jesus na nossa vida. São os planetas à época alinhados, mas que ali trouxeram um ser de outra esfera espiritual, um extraterrestre, que nos ensinou, que vivenciou conosco, que nós possamos compreender quando Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém se liberta, ninguém consegue ser feliz, fazer luz no seu espírito, se não for através da prática do amor. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado. Eu quero agradecer. Eu falei para ele continuar. Encontrar Jesus assim não é fácil. Não, muito obrigado. O Antônio, marca logo outra palestra dele para vir aqui. Vamos então, envolvidos nestas vibrações de luz, de amor, vamos para o nosso passe.